Meu nome é Cláudio Franklin Monteiro Santos, natural de Lagarto, nascido no dia 6 de março de 1974. Para entendermos o contexto de fundação da Academia Lagartense de Letras, é preciso a gente recuar um pouco no tempo. Até porque, historicamente, Lagarto nunca teve esse hábito, digamos assim, ou essa prática de se reunir em academia ou em associação que tenha como mote esse aspecto cultural. Então, apesar de ser a terra de Silvio Romero, Laudelino Freire, Aníbal Freire, que fizeram suas carreiras fora do município, é importante a gente situar os anos 70. Por que os anos 70? No início dos anos 70, uma turma liderada pelo atual presidente da Academia Lagartense de Letras, Paulo Andrade Prata, pelo saudoso Joaquim Prata, general, tantos outros, Padre Danilo, resolveram criar uma associação, reunir as pessoas naquela época, e era uma época difícil, né, porque era uma época de ditadura militar. Imagino essas pessoas se reunindo para discutir cultura nos anos de chumbo. E disso nasceu a Associação Lagartense de Cultura, Associação Cultural de Lagarto, que é a ASCLA. A Associação Cultural, a ASCLA, ela teve períodos diversos períodos de sua existência. E na maior parte delas, mais de 40 anos de existência, não foi uma existência contínua. Houve momentos em que ela ficou no ostracismo ou deixou de existir. Mas enquanto ela existiu, ela foi comandada por pelo menos duas gerações diferentes. Aquela geração dos anos 70 e a minha geração, que tem aí Assuero, Angélica, Anderson Ribeiro, essa turma, né? Essas duas gerações, em momentos diferentes, elas tentaram, de alguma forma, mobilizar a vida cultural de Lagarto. E era esse o propósito. Você tem ali os anos 70, 80, 90, e de grande mobilização cultural na cidade. Vernissage, concurso de poesia, lançamento de livro, não. Era uma coisa difícil de acontecer. Aliás, salvo engano, foi Assuero quem primeiro lançou um livro em Lagarto, que eu tenho a lembrança. Mas a ASCLA foi, durante muito tempo, uma espécie de referência para os intelectuais e para aquela turma que fazia cultura. Mas Lagarto mudou, e mudou muito. Cresceu em população, cresceu economicamente, e com a vinda da Universidade Federal de Sergipe e também das faculdades particulares, como a FIJAV em 2004, hoje Unidom, mais recentemente a AGES, assim, esse boom universitário reacendeu a necessidade de se fazer cultura. Não que as pessoas não fizessem, é bom que fique claro. Eu me refiro ao agenciamento cultural, tanto aquele que era feito, digamos, marginal no sentido de à margem das políticas públicas, os concursos marginais. Lembro aqui, por exemplo, do FLAMP, Festival Lagartense de Música Popular, que foi um legado da ASCLA. A ASCLA chegou a realizar, salvo engano, 4 a 5 edições e depois a coisa não andou muito. Mas essa necessidade de fazer cultura, agenciar cultura, produzir cultura em seus diversos aspectos, é uma necessidade imperativa desses primeiros 10 anos do século XXI. E é nesse contexto, no contexto de mobilização de uma nova demanda cultural, de uma nova geração de sujeitos, sejam universitários ou não, que querem demonstrar o seu talento, querem de alguma forma publicizar aquilo que eles fazem, seja na música, no teatro, na poesia, enfim, nas diversas expressões da arte, da cultura, dos saberes e fazeres culturais. É nesse contexto que nasce a Academia Lagartense de Letras.
É importante lembrar que antes da academia existir, em 2013, ela é fundada em 19 de abril de 2013, Luiz Antônio Barreto, pouco menos de 2 anos do seu falecimento, ele reuniu algumas pessoas que hoje compõem a Academia Lagartense de Letras para criar um núcleo de saber local. Era uma ideia que ele estava espalhando no estado de Sergipe todo. Ele estava querendo fazer algo que superasse esse bem-letrismo das academias. Uma ideia muito boa que infelizmente não vingou, porque ele adoeceu e veio a falecer. Então ele, Antônio Samarone, Jorge Carvalho e alguns sujeitos saíam pelos municípios sergipanos espalhando essa ideia de criar saberes locais. Porque até aquela altura do campeonato, 2012, 2013, só existia a Academia Sergipana de Letras, né? Você tinha a Academia Sergipana de Medicina, mas dentro desse perfil cultural, somente essas duas instituições e o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que é uma coisa mais específica, voltado para pesquisa histórica, enfim. Então, esse núcleo do saber local funcionou em 2 lugares: Itabaiana, com o nome de Itabaiana Grande, e Lagarto, Visgo da Jaca. Os 2 núcleos ficaram durante muito tempo ali ao nível do Facebook e não avançaram em termos de associação. Com a morte de Luiz, isso ficou pendente. Mas acontece que naquele mesmo período, 12, 13, surge a partir de sujeitos como o atual presidente da Academia Sergipana de Letras, Dr. Anderson Nascimento, Domingos Pascoal, Antônio Saracura, a necessidade de interiorizar a Academia Sergipana de Letras. Então, Glória, Itabaiana e Lagarto foram as primeiras cidades que abraçaram a ideia. E hoje é uma realidade, nós temos academias espalhadas por quase todo o estado de Sergipe. Não digo que os 75 municípios já estejam contemplados, porque alguns lugares ainda precisa de uma mobilização. Há quem diga que isso é ruim, mas o Luiz Antônio já vislumbrava isso. Ele já dizia para mim, nas conversas que nós tínhamos, que ia chegar um dia em que haveria esse processo de interiorização das academias e que os núcleos de saber local já era o primeiro passo. Então a Academia Lagartense de Letras nasce nesse contexto. Foi quando Roosel, eu, Assuero e Emerson Carvalho formamos um grupo e, antenado com as necessidades de interiorização das academias, paralelo a uma comissão que se formou também na Academia Sergipana de Letras, nós criamos a Academia Lagartense de Letras, como já disse, no dia 19 de abril de 2013.